Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. E essa aula de hoje é uma aula muito especial, onde a gente vai falar de raciocínio clínico. Vocês já devem ter visto várias aulas focadas em raciocínio clínico, né? Ele é muito importante tecnicamente, mas o raciocínio clínico, para você montar uma estratégia de tratamento, né? Tudo que você vai fazer quando você trabalha como você é um empreendedor, que você é um profissional liberal, você tem que pensar de tudo que você fizer no seu espaço, desde a faxina que você vai fazer, o produto que você vai usar no cheiro da sua clínica, do seu espaço, no seu salão, tudo que você vai fazer, você tem que pensar de forma estratégica. Como eu vendo mais com isso? Como eu faturo mais com isso? Né? A gente fala muito quando a gente dá aula focada na parte de venda, e Felipe gosta muito de falar isso, é diferente quando você serve um café que E você você serve num copo de plástico e você serve um café numa xícara. Isso é encantamento, né? Então, você está gerando valor ali para o teu cliente. E o raciocínio clínico, ele também pode ser lucrativo. O que você fala para o cliente, o tempo que você consegue otimizar, tudo isso é lucro, tá? Então, é isso que a gente vai entregar para vocês dentro dessa aula de hoje, de que forma você vai otimizar o seu tempo na hora que você for ver um paciente, uma situação clínica com o paciente, como que você vai lucrar, mostrar o que que você mostra para o paciente, o que que você fala com ele para fazer ele fechar tratamento, o que que você fala com ele para ter recorrência de compra desse cliente do home care, por exemplo, tá? E como você vai ganhando aí espacinhos e rendas extras com o seu paciente. Dentro da terapia capilar. Então, Felipe, eu sou a doutora Jéssica Dantas, sou farmacêutica, né? E tô aí com vocês nessa maratona, porque eu já fui a pessoa que achava que venda não era essencial, não era necessário. Você trabalhar a tua aparência não era necessário. Isso não dá. Você que trabalha com estética, você que trabalha com terapia capilar, você tem que pensar sim, né, na comunicação, no que você quer comunicar, no que você quer mostrar para o teu cliente. E a gente falou, né, em muitas aulas que a gente já deu até hoje, né, o quanto isso importa e que isso vende também. Então, já fui a pessoa que achou que tinha que ser muito bom tecnicamente apenas. Só que você pode ser muito bom tecnicamente e aproveitar isso para faturar mais. Não é isso, Felipe? Isso aí, dedicação total aqui agora. Se liga aqui na gente, porque papel e caneta na mão, já falei aí para vocês. Nós vamos raciocinar um pouquinho, e isso é muito importante, gente, é uma etapa, porque se você errar nesse processo de raciocínio e não souber avaliar esse caso clínico, e a gente vai mostrar que esses casos clínicos você acaba errando no tratamento e perde tempo, perde dinheiro e o cliente também. É isso que a gente quer, e é claro, o resultado deixa de chegar. Meu nome é Felipe Dantas, sou farmacêutico, atuo com desenvolvimento de formulações, amo terapia capilar, estética, e a gente está aqui hoje para mostrar que a terapia capilar realmente funciona e você consegue gerar resultados de forma fácil e prática com esses segredos que a gente vai te passar hoje. Segredo que já não é segredo para muita gente que está aqui com a gente. Vamos aprender a raciocinar? Hoje a gente vai passar de forma simples para vocês como fazer isso, né, Jéssica? Vamos lá. Isso aí. Exatamente isso. Então, a gente já começa com uma avaliação. Hoje é para ferver a cabeça de vocês. Só quem tiver com papel e caneta na mão, ó, copinho de água, É né, a para água vai hidratar, bater. porque, né, precisa disso para botar e estimular o raciocínio que vai conseguir acompanhar. Porque aqui, ó, é foto e, ó, vamos que vamos, Felipe. Então, eu vou Isso aí, começar Jéssica. com um caso clínico que eu particularmente eu amei. Foi, na verdade, essa foto apareceu de forma despretensiosa, esse primeiro caso. Ele apareceu de forma despretensiosa para mim. Olha só que loucura é quando você começa a trabalhar com terapia capilar, com tricologia, você começa a ver coisas que as outras pessoas não veem. Claro, quando você olha essa foto aqui, já está muito evidente, né, de que algo errado tem, né, Felipe? A gente já consegue ver que tem algo errado. Só que essa paciente aqui, ela ainda não iniciou o tratamento comigo. Essa paciente aqui, eu vi o topo da cabeça dela de longe.
Falei assim, opa, tem um buraco ali. Era uma paciente com cabelo cacheado, volumoso, bem enrolado, né? Dá para ver o tipo aí, curvatura, né? Era uma paciente que tinha bastante cabelo. E aí eu olhei assim, eu falei assim, olha, tem uma queda ali. Eu falei, daqui a pouquinho eu vou olhar. E aí eu peguei para avaliar o cabelo dela. Eu falei assim, olha, a gente tem sim uma queda aqui. Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo aqui, ó, topo da cabeça, aqui na região do redemoinho, como a gente chama, né? Tem aí uma rarefação. Eu tenho um buraco literalmente na cabeça da minha paciente. Então a gente vê um aumento de espaçamento, a gente vê um buraco, e aí conforme eu fui descendo, né, para a região occipital, conforme eu fui descendo esse couro cabeludo, do topo da cabeça para baixo, eu vi que não era só onde eu vi. Eu consegui perceber um alargamento da linha central em toda a extensão do cabelo, Essa tá? cliente, Então, ela sabia, ela relatou alguma coisa antes? Como é que você só percebeu, né? Ela não relatou a eu queda. percebi. E ela falou que o cabelo dela tinha percebido que o cabelo dela estava caindo mais. Ah, meu cabelo tá caindo, meu cabelo tá caindo. Então, eu imaginei que fosse um eflúvio, né? Eu imaginei que fosse algo dessa forma. Mas se fosse um eflúvio, ela também teria perdido um pouco dessa densidade aqui ainda, né? Então, essa densidade teria aqui um espaçamento. Mas se você perceber, aqui eu não tenho, no caso, não houve, não fiz a tricoscopia e nem precisaria aqui nesse caso. E eu comecei a perguntar sobre suplementação, sobre alguns parâmetros que ela sentia, cansaço, se ela se Tudo você já sentia vai anotando, tá, indisposta, gente? Já vai anotando o tipo de pergunta que a Jéssica tá? está fazendo, né? Então eu fui perguntando para essa cliente se ela suplementava alguma coisa, se ela tomava alguma coisa. Ela me relatou que o médico já tinha prescrito para ela Ozempic, tá? E prescreveu não por uma questão de obesidade apenas, porque ela tem um grau de sobrepeso, mas por conta de uma glicose um pouco elevada, tá? Isso foi o que ela me falou. Eu não precisei pedir nada para essa cliente. Eu perguntei. E aí, o que me chamou a atenção, né, e uma pergunta que é muito chave que vocês precisam perguntar: existe histórico familiar de calvície? Alguém da sua família tinha pouco cabelo? Alguém da sua família tinha entrada ou mãe ou alguém? E aí chegamos num ponto importante. Ela tem histórico familiar de calvície. E a irmã dela tem alopecia androgenética. Percebe? Ela pode ter até uma alopecia androgenética associada a um eflúvio, tá? Até pode ser. Falta de nutriente, pode existir também. Mas a causa principal, percebam o alargamento dessa linha central aqui, ó, na região. Gente, não é comum na região occipital eu ter um espaçamento tão grande no couro cabeludo. Só que o cabelo, o volume de cabelo esconde. E ela relatou que ela já teve mais cabelo, que ela tinha um black maior. E agora ele diminuiu. Então, o que eu precisei perguntar para ela? Se ela tinha histórico familiar, tá? Que isso é importantíssimo porque eu não preciso ver nível de testosterona dessa paciente para saber se está alterado ou não. Eu digo para vocês, tá? Se você tem tricoscópio, ótimo.
Você vai conseguir mostrar isso para paciente. Eu uso o tricoscópio como forma de diagnóstico diferencial? Sim, com certeza. Quem está num nível mais avançado, mas principalmente para você mostrar para o teu paciente como está o fio dele. Mas eu não preciso de tricoscópio para entender que eu tenho uma androgenética ali, que eu tenho uma androgenética que precisa ser tratada. Vou tratar com suplementação, com nutriente? Vai melhorar? Vai. Mas se eu não tratar a inibição hormonal, esse cabelo vai continuar caindo. Numa proporção menor, gente, olha isso. É muito intenso. E se vocês conseguirem observar, os fios são finos. O que está aqui é fininho. E alguns locais, como esse aqui, ó, não tem praticamente nada. São fios muito finos. Se o meu paciente, a minha paciente, na verdade, que é uma mulher, não intervir, o que que vai acontecer? Esse cabelo vai aumentar esse espaçamento entre os fios e ela vai ficar com literalmente buracos na cabeça. Porque como ela tem uma grande quantidade de fio, vai demorar um pouco para perceber, mas se não intervir, isso daqui a pouco vai se refletir em mais lugares e aí vai ficar mais evidente. Então, o que que eu estou vendo? Alargamento da linha central, estou vendo já buracos na cabeça da minha paciente. Então, eu tenho aqui uma alopecia androgenética provavelmente associada a um eflúvio, tá? Porque existe um padrão androgenético aqui, existe um alargamento dessa linha central, o aspecto de árvore de Natal. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é esse aspecto, tá? Então, o que que eu preciso perguntar para a cliente? Como é a alimentação? Se ela passou por algum estresse recente? Se ela tem histórico familiar de alopecia androgenética na família? Pai, mãe, algum parente, tá? Como que era o cabelo dela antes? Se ela tinha muito cabelo, se ela tinha esse espaçamento ou não tinha. E eu vou dizer para vocês, essa paciente, eu vi isso nela, ela foi numa profissional para fazer tratamento convencional de haste, e a profissional falou para ela que ela não tinha nada. Como que não tem nada aqui? Não dá para tratar esse espaçamento como algo normal, tá? Os profissionais estão despreparados para atender essa demanda, ok? Então, qual é o tratamento indicado? Né? A gente indica o método que foi desenvolvido, que é o Hair Therapy Express, onde eu faço modulação do microbioma, eu faço peeling de couro cabeludo, eu faço um microagulhamento. Aqui em cima, aqui embaixo eu consigo, não sei se dá para vocês verem aí, tem um pouquinho de inflamação, tá? Que eu vi mais pertinho, essa região tinha um aspecto um pouquinho inflamatório, mas aqui não. Então, aqui eu poderia iniciar já com o microagulhamento biológico, eu poderia utilizar o hair infusion, eu poderia utilizar os espículos e utilizar mesclas. Mesclas com foco em regeneração desse couro cabeludo, mesclas com otimização da atividade mitocondrial, mesclas focadas no aumento da vascularização, mas o que não pode faltar nesse tratamento? Inibição da DHT. Não pode faltar a inibição hormonal, porque existe uma enzima chamada 5-alfa-redutase que faz com que aumente a quantidade de DHT, que é um hormônio que, ó, o nosso cabelo tem receptor para ele. Então, se faltar, acabou, não tem. O tratamento com androgenética ele não vai evoluir de forma alguma. Tem que ter essa inibição hormonal. Então, não pode faltar no tratamento de consultório, no tratamento do home care do paciente de vocês, inibição da DHT, tá? Desse hormônio.
tá? Diretamente no couro cabeludo. E importantíssimo, uma paciente dessa, ela precisa fazer essa inibição no seu consultório, no seu espaço, na casa dela, se você vai atender na casa, porque com o método que a gente orienta a fazer, com o bioagulhamento, né? Não precisa de você ter o espaço para atender. Você pode atender na casa do paciente, ou você pode atender no salão. Só que você tem que fazer essa inibição no consultório e você tem que fazer o paciente dar continuidade em casa, fazendo a inibição diária dessa DHT. Precisa fazer essa inibição diária, não é isso, Felipe? Não adianta você, o paciente, inibir hoje, daqui a 15 dias, ele coloca um ativo que vai inibir de novo. Não faz sentido. Isso aí, Jéssica. Eu vou colocar aqui uma observação importante durante esse processo, né? Porque a Jéssica se deparou com esse caso clínico em um ambiente fora de consultório, tá? Uma pessoa próxima da família, num Exato. encontro familiar, né? E a cliente relatou. É igual você ir ao médico que você está com os parâmetros de exame ruins, você não está se sentindo bem, e o médico olha para os seus exames e diz que está tudo bem. Exatamente isso aí, né? Então a gente olha, a gente verifica que pelo cabelo não precisou utilizar a tricoscopia, como a Jéssica falou. A Jéssica apenas abriu o cabelo no meio e verificou que tem uma situação ali. Com 4, 5 perguntas, a gente já consegue verificar que tem um tipo de queda ali. Eu não precisei fazer um exame de sangue, eu não precisei de aparelho, eu não precisei de uma complexidade tão grande que muita gente acaba gerando com a terapia capilar para iniciar esse tratamento. Eu acredito aí, é claro que a gente já poderia iniciar o tratamento nela com a nossa técnica, né, e fazendo isso. Caso tenha alguma disfunção ou alguma resistência com relação ao tratamento, utilizando o home care, utilizando a terapia, que eu acredito que não, até por conta da combinação que a gente faz para esse tipo de tratamento, aí eu iria para um segundo passo, de repente avaliar mais detalhadamente. Mas controlar essa inflamação, às vezes por conta de tração, uso de muito produto, é um cabelo crespo cacheado, né? Então, às vezes fica muito preso o cabelo. Então, ele acaba gerando uma inflamação. Limpar esse couro cabeludo da maneira adequada e inserir as mesclas. Então, às vezes, o que é muito simples, a pessoa acaba trazendo uma complexidade muito grande para começar o tratamento. Então, a gente já poderia começar o tratamento nela. Na minha opinião, só de olhar a foto, eu já vejo paciente de quantos anos aproximadamente, Jéssica? Fez 60. 60 anos, gente. O que que a gente tem nesse caso? Sem fazer pergunta nenhuma. Vamos supor que eu não soubesse, estou olhando a foto e não sei as informações que a Jéssica me passou. Mas pela idade, se eu estivesse olhando pelo rosto dela, a gente já tem aí uma alopécia senil, né? Processo de envelhecimento, já com queda de cabelo. Quando a pessoa tem um cabelo muito cheio, vocês vão pegar casos assim, às vezes ela não percebe tanto quando a pessoa tem um cabelo mais ralinho. Então a Jéssica precisou mostrar, só de mostrar as fotos a pessoa já fica, né, apavorada. Nossa, eu vou ficar careca, eu E vou eu perder meu tive que cabelo. tirar a E dá foto para ela trabalhador acreditar. tirar a foto para ela Porque acreditar. Precisei de aparelho, de análise, tricoscopia? Não, dá para ver pela própria foto, tá? Perguntou se tinha caso na família, já viu que é uma alopecia androgenética, mas sem dúvida, passo por menopausa sem tratamento, 60 anos já usa medicamento, ou seja, ela tem vários fatores envolvidos que causam queda de cabelo. Isso eu nem entrei no uso de química, porque eu não sei se ela usa ou não, supor que eu não sei, ou a Jéssica não sabe. Então, ela tem provavelmente um eflúvio telógeno, que é aquela queda em todo o cabelo, quando você passa a mão, o cabelo começa a cair, e ela tem também a alopecia androgenética. Quando esses dois se juntam, aí muitas das vezes é progressivo e o cabelo começa a cair. Gente, não tem volta sem tratamento. Então, se ela não tratar e o quanto antes, e aí é um caso ótimo, porque a gente tem folículo, né? A gente vai bioestimular esse folículo, uso de suplemento, uso de loção,
fazer a bioestimulação sem agulha a cada 15 dias, de repente trabalhar um pouco dessa inflamação, dependendo do grau de inflamação, se for mais extenso, utilizando uma cúrcuma longa, que vai também na estratégia para vocês. A gente orienta a utilizar a cúrcuma longa de uso tópico, a coenzima Q10, que a gente usa também de uso tópico, ou seja, você vai ter um resultado maravilhoso aí de crescimento de cabelo sem precisar utilizar aparelho. Agora, se a gente começa, em alguns casos, não ter uma resposta adequada, aí você pode se aprofundar um pouco mais no caso, verificar a glândula da tireoide, pedir alguns exames se ela não tiver. Quais os últimos exames que você fez? E aí avaliar mais detalhadamente. Mas de início não precisaria de nada, já está se vendo como alopecia androgenética. Eu não sei se no próximo slide a Jéssica colocou aquele aspecto de árvore de Natal, né? Se já está no próximo, ou se a gente já consegue verificar. Então, anotem aí, volta um pouquinho o slide, Jéssica, só para o pessoal printar aí essa tela do que a gente precisa saber primeiro. A gente já deu a dica. O que a gente está vendo? A Jéssica falou. A gente viu uma diminuição ali da densidade do fio, sem precisar da tricoscopia. A gente já falou das perguntas que a gente faz. Se tem caso na família, se usa algum tipo de vitamina. Gente, não tem vitamina D, não tem B12. Não usa vitamina, não está repondo ferro, o cabelo vai cair, tá? E o tratamento indicado seria a reposição de vitaminas, a bioestimulação sem agulhas e o tratamento da androgenética com suplemento, que não pode faltar junto com o home care que a Jéssica falou. Então, olha esse próximo slide, onde a gente mostra exatamente esse caso aí e como vocês vão identificar quando se trata de uma alopecia androgenética. Pode passar para mim, Jéssica. A Jéssica. Aí a gente tem um caso masculino e um caso feminino. Olha como a gente consegue colocar aí um formato de árvore de Natal, porque às vezes nessa linha aí de frente, né, o cabelo sem esse desenho em cima do feminino, vocês não estão vendo. Mas é um formato exatamente dessa linha central. Isso é uma alopecia androgenética feminina ou alopecia padrão feminino, que pode estar relacionado a uma deficiência de nutriente com eflúvio telógeno, onde o cabelo cai todo. Nota que está afinando, gente. Alguém aqui já pegou esse caso? Já viu? Eu vejo muita gente na Tem rua muito, assim. né? Dá vontade de andar com um cartãozinho. Ah, entre em contato comigo, tenho tratamento para você, né? Qualquer local que você entra, já tem, né? Eu não vou falar de beijo na boca hoje, que é a Jéssica, porque eu não vou perguntar a pessoa se beija Por na boca. favor. Jéssica já me segurou nos bastidores aqui com relação a tempo e beijo na boca, né? Mas uma cliente pós-menopausada, com baixa de nutriente, faltou nutriente e a pessoa já tem uma alopecia androgenética, o cabelo vai cair. Vamos andar com cartão e vamos andar com um cordão, né? Não tem aqueles cordões, né? Eu faço tratamento para queda de cabelo. As pessoas vão te parar na rua, né? Eu entro no avião às vezes e dá vontade de estar com esse cartão para passar e mostrar assim no avião que a gente vê aqueles cabelos lá que a Jéssica falou ontem na aula para poder mostrar que é desesperador. Dá vontade de falar, você sabia que tem solução para o seu tipo de queda, né? A gente tem que ser meio cara de pau na hora Aham. de vender, né? Sabia que eu consigo solucionar o seu problema? E aí já vai uma dica de venda aqui para vocês. Você tem que ser muito assertivo. Você sabia que esse tipo de queda ele tem solução e que eu tenho a solução para o seu problema? Lembra que eu falei que ganha dinheiro quem tem a solução, quem resolve o problema? Você tem que dizer, porque muitas das vezes essa pessoa está batendo em portas e não sabe para onde ir. Então, a alopecia androgenética feminina, seja jovem ou numa fase mais adulta, ela pode aparecer mais ou menos, ela aparece exatamente dessa forma aí que vocês precisam ter no material de vocês, tá? Isso aí você tem um uso de medicamento, um pós-Covid, que pode ser uma gripe também, ou pode ser uma pós-depressão, a paciente está em depressão, isso piora ainda mais. E eu já peguei casos, Jéssica, de paciente bariátrico. Paciente bariátrico geralmente tem um eflúvio telógeno 3 meses após cirurgia. Se ela tiver androgenética na família, essa androgenética se mistura com o eflúvio telógeno. Então, ela tem os dois casos. Isso Então, aí. vocês começam a entender o porquê que a gente usa mescla diferente. A gente combina a mescla de androgenética com a mescla de energia, folic active, a niacinamida, a mescla mais fios, o PDRN, justamente para a gente conseguir tratar disfunções diferentes no mesmo cliente. E assim eu tenho uma assertividade maior.
Que se eu trato só androgenética e não trato eflúvio, eu posso ter resultado? Sim, mas meu resultado vai ser reduzido com relação a tempo. E quem tem queda de cabelo tem pressa, gente, porque é desesperador. Quem tem queda aqui vai dizer, né? Fala aí pra mim, que não é desesperador? Vocês já tiveram Exatamente. queda de cabelo? É desesperador, né? Para a impressão que você tem quando você acorda, que você vai tomar banho, que você lava o cabelo, que o seu cabelo tá, meu Deus, vou ficar careca, desesperador. Então tem solução para isso. Olha os padrões. A gente não vai poder conseguir entrar nessa aula aqui, falar um pouco mais da parte integrativa, mas o nosso curso tem falando a respeito disso. Algo que eu gosto bastante de falar. Você sabia que os pontos de queda do cabelo estão muito relacionados a determinados órgãos? Então, tem queda de cabelo numa região. Não tem essa área do frontal aqui, a gente vai mostrar no próximo caso clínico que a gente vai trazer para vocês, que vocês vão se identificar onde essa rarefação, e às vezes não é androgenética, né? Nessa parte mais frontal do cabelo, pode estar relacionada a distúrbios da tireoide e intestino. O intestino inflamado, ele pode causar uma queda nessa região da frente do cabelo, o que me dá a direção para que eu possa tratar e modular a inflamação intestinal desse cliente. Então, olha que interessante essa ideia da alopecia androgenética da linha central. Gente, eu olho para uma cliente dessa, faço a foto, eu não preciso fazer uma tricoscopia para saber que ela está com alopecia androgenética. Eu já entro com um tratamento de alopecia androgenética e eflúvio. Entendeu que você não precisa de aparelho? Só de olhar. Eu não preciso nem fazer muitas perguntas para esse tipo de cliente. Nem para o masculino, nem para o feminino. Masculino, determinada calvície entrada na parte da frente e também essa rarefação justamente na região central. Essa é uma característica da alopecia androgenética. Eu já vou tratar como eflúvio telógeno e alopecia androgenética. Porque os dois, na maioria das vezes, vão entrar juntos. Não trata separado. Dependendo da idade, a pessoa vai estar inflamada, ela vai estar com déficit nutricional e ela está com a questão genética. Você não precisa pegar o rastreio da vida da pessoa toda para saber isso. Você pode pegar uma etapa depois, mas já começa um tratamento. Não tem o que fazer. Então a Lígia está falando ali, ó, é desesperador que ela estuda a naturopatia para ajudar o cliente nesse sentido. Maravilhoso, Lígia. E aí a gente já pode entrar com a bioestimulação, higienizar, fazer o peeling de couro cabeludo e escolher as mechas, gente. 40 minutos de aplicação a cada 15 dias, tá? Então, fantástico estar nesse lugar. A Patrícia está dizendo que o dela tá assim, e exatamente o que a gente vê, as pessoas se identificam, né, Jéssica? Exatamente, Felipe. O que que acontece aqui, né? O aspecto feminino e o aspecto masculino, ele é diferente. Tá, não, eu não tenho androgenética, não, eu não tenho calvície, não, né? Calvície feminina, vamos dizer assim, né? Eu não tenho. O padrão é diferente, a forma como ele se comporta é diferente. Então, a gente consegue perceber num cabelo, né, liso ou um cabelo com volume menor, a gente consegue perceber esse aspecto e essa rarefação aqui de forma mais fácil. Agora, no cabelo, né, crespo que a gente viu lá, a gente não conseguiu perceber tão facilmente. A gente teve que abrir o cabelo, né? Aqui não, é mais fácil, mais rápido, né? A cliente lá no outro teve que dizer que tinha uma queda e eu tive que ver aquele aspecto. Aqui já é muito claro, porque já existe uma quantidade menor de fio, tá? Então, é muito tranquilo, muito fácil. Se você é cabeleireiro, trabalha com química, você vai abrir um cabelo daquele, né, da foto anterior, você vai ver isso aqui. Você vai conseguir, não tem como você passar por cima e você não atender essa demanda. Tá jogando dinheiro fora, tá deixando dinheiro na mesa, tá deixando embora, tá? E uma Então, é possibilidade isso. de tratamento importante para ajudar esse seu cliente, né? Porque você Exatamente. ganha uma credibilidade muito grande em resolver esse tipo de problema. E, gente, interessante aqui é um ponto que a gente começa igual melasma, né? Quem trabalha com estética também, a gente consegue identificar um melasma, pode colocar maquiagem, pode colocar o que for, a gente identifica esse melasma. Agora, quando vocês passarem na rua,
a pessoa está do outro lado, vocês vão começar a perceber. Você sabe que na estética é assim, a gente vê a ruga, a gente vê a queda de cabelo, a gente consegue ver do outro lado, de longe a gente consegue. Eu já olho na rua, olho para a pessoa, tem alopecia androgenética. E esse caso feminino é muito frequente, é mais frequente do que vocês imaginam. Comecem a reparar nas pessoas. Claro, gente, de forma educada, né? Fica olhando ali. Mas começa a reparar que vocês vão ver que é muito grande o número de casos dentro da própria família de vocês. E quanto antes tratar, melhor. A gente trata pessoas não somente nessa idade, né? 40 a mais, 50 a mais. A gente trata o paciente com 25 anos de idade, né? Que já faz a prevenção aí, já está com Androgenética cada queda vez mais cedo. cada vez mais cedo, tá? Felipe, importantíssimo que o pessoal pontuou aqui, né, falando a respeito Tá do desligada a tomou o sua câmera aí. suplemento, que tomou o suplemento e a queda parou. E depois, né, parou de tomar o suplemento e depois retornou. Esse tempo que você fica sem tomar a suplementação, 2 meses, 3 meses no máximo, o seu cabelo, o ciclo capilar, ele começa a acontecer. Então, por isso que mesmo você retomando o suplemento, é um reflexo da falta de nutriente antes, tá? É possível, né, um paciente que tem um estágio de alopecia androgenética avançada fazer sem implante? Depende do que você considera avançado. Qual o grau dessa androgenética, tá? E às vezes a gente consegue ter uma viabilidade de folículo ali, você consegue começar a estimulação, deixando claro para o paciente. Alguns tipos de alopecia androgenética, alguns graus, você não vai conseguir repilação. Outros você consegue repilação, sim, tá? Aí tem que saber o tempo, né? O grau, o Isso quanto aí, tempo que ela quanto está tempo que assim. esse paciente está. Uhum, É importantíssimo, exatamente. Jéssica, saber dessa questão aí, tá? E aí você, ali, gente, olha para essa foto aqui do feminino. Eu preciso da tricoscopia para saber que ela tem viabilidade de folículo? Não. Eu estou vendo que tem folículo ali. Eu preciso trazer espessamento para esse fio. Olha a quantidade de folículo também no masculino. Eu não preciso fazer a tricoscopia. Eu tenho viabilidade. Eu amo pegar esse tipo de caso, gente. Esses dois tipos de cabelo que estão aí na tela e o cabelo que a gente mostrou no caso clínico anterior, são cabelos que vão crescer muito rápido. A gente tem folículo. A gente vai ter resultado Exatamente. muito rápido. Agora, você pega aquela pessoa que é careca, onde você olha, não tem folículo nenhum, num grau mais elevado, Liso, liso, liso. é mais difícil. Agora, por exemplo, olha, vou dar uma explicação que pode ajudar nesse caso aqui rapidinho, tá? Olha nesse caso masculino. Você está vendo essa entrada dele? Nessa entrada, a gente já não consegue ver tanto o folículo na parte da frente. Foi a primeira região a cair. Ou seja, a viabilidade folicular sem olhar na tricoscopia, eu já vejo a olho nu ali que eu não tenho muita possibilidade de crescimento de cabelo nessa parte aqui. Só que olha o segredo. Se eu consigo, olha para a parte central dele, eu não tenho folículo ali, viabilidade folicular, se eu consigo preencher essa região do topo da cabeça dele e essa central, eu consigo cobrir essa entrada, sem a necessidade de transplante ou implante. Entendeu? Então, eu vou conseguir chegar até um determinado ponto. Eu não vou conseguir fazer crescer cabelo aqui, mas se eu consigo fazer crescer cabelo na região central, eu consigo, com um penteado, tapar a região da frente. Porque daí, gente, é só para trás, tá? Daí é só queda, não tem volta. Se a pessoa não tratar, não tem volta, ela vai ficar careca. Vai perder o cabelo. Total. Comecem a reparar, vocês vão ver a demanda. Então, aqui é para abrir os olhos, tá? E são muitos casos, Jéssica, que a gente pega de feminino. Eu tratei uma Muito. paciente de alopecia androgenética de São Paulo, que já tinha. Ela falou, Felipe, eu já gastei uns 2 carros com cabelo. Eu já passei por tantos profissionais, médicos especialistas. Eu tratei ela online, em São Paulo. Em 3 meses eu consegui melhorar 50% do cabelo dela. Ela gastou nem 10% do que ela tinha gasto com diversos profissionais que não teve resultado, sem medicamento nenhum. E aí tinha estresse relacionado, né? A modulação dela foi incrível, né? Sem uso nenhum de medicamento. Vamos para o próximo caso clínico que a gente tem informação para passar, Jéssica.
E esse caso, Felipe, o que que a gente está vendo aqui nesse caso? A gente vê uma rarefação aí nesse topo da cabeça, né, Jéssica? E aí bate uma dúvida, né? O pessoal tem dúvida nesse caso. Será que seria uma alopecia androgenética? A gente trouxe fotos aleatórias justamente para poder colocar vocês para pensarem. O que que nesse caso pode acontecer? O que que eu preciso perguntar para ela? O que que a gente vê? A gente vê um afinamento do folículo. Vamos para o que a gente está vendo. Segue as perguntas aí. Coloca aí para mim, gente. Vamos ver se vocês estão interagindo. Vocês estão entendendo a aula? Coloca aí para mim. Estão entendendo? Tá ok até agora? Depois a gente vai ver as perguntinhas aqui. Qualquer coisa vocês repetem, tá? Tá legal a aula? Tá interativa? Estão fazendo vocês pensarem junto com a gente? É esse o intuito. A gente preparou para esse caso. Ai, que bom que tá bom. A gente decidiu fazer dessa forma porque a gente sabe que as perguntas que a gente recebe é assim. Presta atenção aqui. Foca aqui. O que que a gente vê nesse caso? O que que vocês estão vendo? Me ajude a enxergar. Eu não vou responder. O que que a gente está vendo aí? Fala aí. Vamos escrevendo. Precisa ter medo, não. Escreve o que vocês estão vendo. Pegou esse cabelo. O que que vocês estão vendo? Precisa ser termo técnico, não. Coloca qualquer termo. Vai. Quem vai ser a primeira corajosa a escrever? A Vanessa disse que Uma, parece uma alopecia uma areata. androgenética. Oi? Acho que ela botou alopecia areata. É, pode ser areata Areata. androgenética. Areata. Ela viu uma areata. Tá tendo afinamento dos fios, rarefação, né? Alopecia androgenética, fino demais. Tá muito fino. Se esse cabelo seco tá assim, imagina molhado, né, gente? Pessoa não pode sair cabelo molhado na rua, que tá careca. Parece couro cabeludo todo. A Elizabeth acredita que seja Androgenética. androgenética. Estão vendo vermelhidão no couro cabeludo, podendo ter inflamação. A Adriele acha que tem difusa também. Que seria aí? Vamos Androgenética. escrever. Androgenética, eflúvio telógeno. Eu acho que tá tudo junto e misturado, Jéssica. O que que você colocou essa foto aí? Começa a falar pra gente o que a gente vê aí. Então vamos lá. O que a gente vê, né? A gente vê essa redução. A gente não está falando de linha central, tá? Não chega a ser uma alopecia areata, porque a gente não tem aquela borda definida, tá? Ele não é uma alopecia areata. Pode ser que tenha uma vermelhidão aqui, mas eu acho que é impressão da foto, tá? Mas se tiver uma vermelhidão, a gente consegue tratar a inflamação do couro cabeludo. A gente tem pontos aqui de perda capilar, mas não são placas. Então, não se caracteriza como uma alopecia areata, tá? E a gente vê rarefação, mas não é aquela rarefação de fio que faz com que você veja que o fio está fino. Ele está uma menor quantidade, ele não está afinando. Você vê que a espessura dos fios que estão próximas, a gente tem fio grosso ali. A gente tem muito fio espesso. O que que eu vou perguntar para essa paciente, assim como o caso anterior, eu perguntaria da questão genética, que no caso dessa paciente não tinha nenhuma questão genética envolvida, mas tinha uma alimentação ruim, um déficit nutricional importante, tá? A partir do momento que o cliente fala que ele não se alimenta corretamente, ou você, na hora que pergunta, ele diz que ele não se alimenta bem e ele não faz nenhuma suplementação, sem dúvida ele está desnutrido. Sem dúvida, falta vitamina D que faz o cabelo cair, falta B12 que vai fazer o cabelo cair, tá? Então, essa paciente, o que eu perguntaria? Histórico familiar, assim como androgenética. Se não tem histórico familiar, mas você pergunta e pede para mostrar foto, tá? Porque eu já tive casos da pessoa falar que não, e quando eu puxar, não, deixa eu ver a foto do seu pai, procurar a foto no Instagram, o pai calvo.
Falei, "Ué, calma aí, né? Você disse para mim que não tinha. Ah, não, ele tinha um pouquinho. Não, isso é muito importante, porque hoje, né, a androgenética está sendo acelerada demais. Está começando cada vez mais cedo. Então, por isso que o pai dela ficou calvo mais velho. E ela tá ficando calva, perdendo, era padrão feminino, mais nova, tá? Então, perguntar mesmo se tem histórico familiar. Nesse caso, não tinha histórico familiar. Então, alimentação. Como é a sua alimentação? Ela disse que não se alimentava bem. Isso é o que a gente chegou à conclusão, que a alimentação era pobre em nutrientes. Jéssica, posso Terceiro fazer só uma ponto, observação aqui, antes de claro. que está na minha cabeça? Gente, anota o seguinte aí, por favor. Dificilmente você vai pegar um cliente que tem uma alimentação suficiente e que reponha nutriente através da alimentação. Ponto um. Segundo ponto, dificilmente você vai pegar um cliente pleno que não esteja inflamado. Tenha isso em mente, então anote aí. Todo meu paciente, até que me prove o contrário, ele está inflamado e ele está com déficit nutricional. Acabou. Preste atenção numa coisa, eu vou dar só um exemplo, tá? Anotou? O déficit nutricional, duvido que se eu pegar o exame de todo mundo que está aqui na sala, eu não encontro uma falta de nutrientes. Vai estar. E todos os nutrientes afetam a queda de cabelo. Então já parte do princípio que, independente do tipo de queda que ele está com falta de nutriente, ele está inflamado. Quem aqui não usa industrializado? Se você bebe cerveja, você está inflamado. Ah, mas eu não bebo cerveja, eu bebo refrigerante. Se bebe refrigerante, está inflamado. Ah, mas eu não bebo nem cerveja nem refrigerante. Toma medicamento, está inflamado. Ah, mas eu não faço nenhum desses três, mas faz progressiva, está inflamado. Ah, mas eu não faço nenhum desses quatro. Come industrializado. Lasanha da Sadia, né? Pode ser da Perdigão também, está inflamado. Aqueles produtos com conservante, corante, que a maioria dos industrializados tem, está inflamado. Ou seja, está todo mundo inflamado, eu tenho que regular a inflamação e está todo mundo com déficit nutricional. Esses são dois pontos que não dá para abandonar em ninguém, independente do tipo de queda. Tem que repor nutriente, que acelera a queda, e não é só biotina, tá? Tem aí uma Ah, é. série deles. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão se identificar agora. Da onde vem a vitamina D? Vitamina D tem receptor no couro cabeludo. Sem vitamina D, com a vitamina D baixa, meu cabelo não cresce. Anota aí. A maioria dos pacientes com déficit de vitamina D. Estou falando só de vitamina D. Tem B12, tem ferro, tem outros. Da onde vem vitamina D, gente? Responde para mim. Onde eu consigo vitamina D? Na couve? No amendoim? Cadê? O povo não está respondendo. No sol. Todo mundo sabe que é no sol. Cadê? Você se expõe ao sol pelo menos 40, vou botar nenhuma hora, tá? Você se expõe ao sol. Agora pergunte para você. Você se expõe ao sol pelo menos 30 minutos ao dia, sem roupa, pelada na sua varanda, no sol da manhã ou de meio-dia? Se for o sol da manhã, você tem que se expor mais. Se for de meio-dia, você tem que se expor 30 minutos. Você se expõe pelado? Você tem varanda para isso? Quintal para ficar. Porque não pode ser de roupa. Agora, a resposta é a seguinte: a maioria vai dizer que não. Você fica, Jéssica, pelada na sua varanda 30 minutos ao dia? Tem tempo para Ah, não isso? posso me dar esse luxo. Não tem. Primeiro, A não tenho conta, tempo. a conta não fecha. Ou você pega sol no seu corpo, aí tem que ser sem roupa, porque tem a retenção, braços, pernas. Não adianta ficar de roupa e nem passear na rua também não adianta. Ou você pega sol e tem vitamina D, ou não tem. E se não tem, qual é a forma de repor a vitamina D? Pela couve? Não, suplementando. Então, se o paciente não suplementa e não pega sol, eu preciso fazer exame de falta de vitamina D? Não, gente. Ele está com falta de vitamina D, então eu tenho que fazer reposição. Até quando? Até quando eu fechar os olhinhos, ó, e me botarem deitadinho lá no caixão. Acabou. Não tem outra forma. Se você não ingere vitamina D e não pega sol, não tem vitamina D. Como é que o cabelo vai crescer? Né? Então, isso é nutriente.
Eu não precisei fazer um exame, eu precisei fazer uma pergunta. Eu sei que a vitamina D dela vai estar baixa. É baixo sistema imunológico, altera emocional, o couro cabeludo não Grande vai. maioria da população, né, Ou Felipe? seja, tem que suplementar a vitamina D, não tem jeito, né? A vitamina B12 vem onde, né? Da carne, carne vermelha tem B12. Quantas vezes você ingere carne vermelha? Qual é a quantidade que você ingere durante isso? Então, a maioria está com déficit de vitamina B12. E isso vai para várias outras situações de nutrientes. Então, é só uma observação para a Jéssica continuar que vai faltar nutriente. O paciente está sem nutriente e está inflamado, sem precisar fazer exame, tá? Pode continuar, Jéssica. Muito bom, Felipe. Então, ó, essa paciente déficit nutricional por conta da alimentação inadequada, como o Felipe falou, mesmo você se alimentando razoavelmente bem, você não consegue fazer essa reposição. Mas no caso dela, já existia um bater de martelo aí que realmente não tinha uma boa alimentação. E aí, além disso, o estresse crônico passou por uma perda recente, e isso fez com que ela perdesse cabelo. Ou seja, quanto tempo que tinha acontecido esses eventos? Quanto tempo essa baque emocional tinha acontecido? 3 meses o baque emocional tinha acontecido, esse cabelo começou a cair, 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 e a gente tem um eflúvio telógeno aí. Se a paciente voltar com a suplementação, repor elementos, fazer a bioestimulação folicular, eu tenho densidade do fio. Olha a diferença, gente, desse caso aqui, opa, para esse caso aqui. Não é só cor do cabelo, não é só cor de cabelo aqui, é densidade. Olha esse fio como é fino. E olha esse fio, ele é grosso. Ele é um fio grosso, não tem um fio fininho, tá? Então é diferente o aspecto. Então eu não tenho uma areata, eu não tenho uma androgenética, eu tenho um eflúvio telógeno, uma queda difusa, tá? Que por conta do estresse o cabelo foi caindo como um todo, ela foi perdendo mais fios do que deveria por dia. E aí o que que ela precisa repor nesse eflúvio, tá? No caso dessa paciente, como tem um déficit nutricional, eu preciso suplementar com nutrientes. É o primeiro start que eu preciso repor, tá? E o segundo, depois aminoácido que é importante para a produção de proteína. Proteína qual? Queratina, colágeno. É isso que eu preciso contar, eu preciso ter o suficiente, tá? Então, não pode faltar no tratamento dessa paciente de forma alguma. Controlar o estresse, aumentar a quantidade de vitaminas, estimular esse folículo a produzir. Felipe não falou do estímulo mitocondrial? Eu preciso estimular isso também, do estímulo mitocondrial. Eu preciso ter vitaminas e minerais ali, ó, sendo inseridos nesse couro cabeludo. Existe um ativo chamado capilha longa, que ele, além de servir, né, como ele é derivado da cúrcuma longa, além de servir para isso, ele tem um blend de oligoelementos. Então, ele nutre o couro cabeludo. Então, eu posso Qual pensar a em tratar mescla para dar topicamente energia, Jéssica, que eu usaria aqui? a A mescla para dar Folic, energia. Isso aí, muito bem, tá Folic aprovado, hein? Reactive. Isso É a mescla que eu aí, estou escrevendo aí para vocês, para dar energia. tá? Então, a mescla focada nisso, né? Ele contém o NMN, que vai, ó, dar esse explosão nessa mitocôndria, e o capilha longa, que ele está presente também em muitas mesclas. A mescla mais específica para esse caso é a mescla mais fios, tá? Estou Para escrevendo tratamento para de você. eflúvio telógeno. E aí você pode fazer associação, obviamente, de até 4 mesclas nesse processo, tá? Shampoo é muito importante da gente utilizar. Lembra que a gente fala do shampoo surfactante, evitar sulfato.
evitar algo que agrida esse couro cabeludo, a higienização adequada nesse couro cabeludo, pelo menos 3 vezes por semana, tá? Uma loção para quê? Para estimular topicamente e por dentro, né, o paciente ir estimulando essa produção de nutrientes e levando oxigênio, levando nutrientes para o couro cabeludo, tá? Que é o último coitado a receber essas informações. Beleza? Eu, gente, já passei por um quadro de queda de cabelo de um eflúvio muito intenso, tá? E eu digo para vocês, se não fosse a suplementação, e era muito engraçado que os locais onde eu tive uma queda de cabelo importante, quando ele foi crescendo, e caiu muito, porque caiu um tufo. Eu parecia o palhacinho Bozo, assim, ó, que era aquele fiozinho aqui, aquele tufo de cabelo aqui e aqui. Ai de mim se não fosse o suplemento, porque meu cabelo cresceu muito rápido, tá? Muito rápido. Ele cresceu aqueles tufinhos, eu não sabia o que fazer para esconder aquele negócio, porque a queda foi muito intensa. Então, a suplementação, a utilização do home care certo, eu não fiz nenhum tratamento, tá? Somente suplementei porque eu sabia que a origem era essa, porque eu tinha suspendido a suplementação, e quando eu entrei com a suplementação, uau, o negócio voltou a funcionar, tá? Então, suplementação, tratamento top, tratamento com shampoo funcionaram muito bem, tá? Então, eu falo de carteirinha, né? O quanto a gente pensa muito nas formulações que a gente entrega para vocês dentro da terapia capilar, tá? Essa foto ficou um pouquinho embaçada, tá? Mas a gente tem um caso aqui, ó, que é uma outra paciente, mas é o mesmo caso, porque eu queria muito mostrar esse aqui, né? Que é uma senhora, mas aqui não vai dar para ver. O Felipe gosta muito de falar desse tipo de tratamento, né? Que esse aqui é um caso de uma alopécia, né? Imagina, Felipe, que tipo de alopécia é esse? Paciente com 70 anos de idade, que tipo de alopécia eu consegui encontrar aqui? Ih, não sei se ele está me escutando. O que está aparecendo para mim é androgenética aí, Oi? a, a foto é da androgenética ou da senil? Da senil. Para mim está A aparecendo. segunda da senil. É porque a gente tem um quadro aqui, né? Possivelmente que tem uma androgenética associado, mas é uma paciente idosa, tá? Cadê a outra foto? Volta para mim. Essa aqui, ó. É aquela que Hum. ficou bem embaçadinha que a gente falou. É, porque a gente recebe as fotos, às vezes perde a configuração, mas vamos falar a respeito disso aí. Então, gente, a gente vê uma rarefação aí importante, né, nesse couro cabeludo, né, Jéssica? Onde a gente tem uma queda de cabelo, provavelmente novamente ali falando do eflúvio telógeno, e falando da próxima foto aí, passa para mim, Jéssica, desse topo, né? É o topo da cabeça dela, a próxima? Não, são duas pacientes Ah, diferentes, mas é tá. o mesmo caso. Tá. Onde a gente tem uma alopecia senil. Então, pela idade, a gente sempre brincou lá com a Simone menopausa, né, que a gente falou ontem. A paciente vai perdendo nutriente com o passar do tempo, os órgãos passam a precisar mais de nutrientes. É o que eu falei ontem. Couro cabeludo é o último local que chega nutriente. Olha, o topo da cabeça. Se a pessoa tem alguma disfunção hepática, renal, algum problema, o que que acontece com ela? O nutriente vai para onde, gente? Primeiro, ele vai para o pulmão, ele vai para o coração, para manter esse corpo ativo e sobrevivendo, né? Então, com o passar do tempo, a gente precisa avaliar essa alopecia senil. O que que falta aí? Nutriente. Então, a gente vai entrar com suplemento, a gente vai entrar com a mescla Active, né, a Folic Active, para dar energia. Eu preciso melhorar essa energia do couro cabeludo. E lembra que eu falei da massagem? Falta muita oxigenação. Onde a gente tem o nutriente? Do sangue. Se eu faço a massagem, o movimento, nesse período de consultório, até quando eu estou aplicando o produto,
que a gente passou na aula prática de ontem, eu consigo ter uma melhora do nutriente chegando ali. Então, não é só ingerir o nutriente. No consultório ou no espaço, ou seja, na casa dela, eu vou fazer a bioestimulação também na hora da aplicação, estimulando e destravando. Esse couro cabeludo, às vezes, está preso, eu preciso soltar ele aqui. E é isso que a gente faz. Então, o que que a gente vê? Um afinamento causado por uma alopecia senil, pela idade da cliente, e com o avançar, esse cabelo vai caindo mais, combinação com eflúvio telógeno. Então a gente vai perguntar se ela usa algum suplemento, se ela usa algum medicamento. Eu não preciso novamente aí da tricoscopia para saber que a gente tem uma associação. Aí você pode fazer, pentear o cabelo nessa linha central para ver se parece igual aquela foto que a gente mostrou lá na frente, para caracterizar, verificar se tem uma alopecia androgenética na família, algum tipo de calvície, alguém com queda, mas já iniciar o tratamento com nutriente. Às vezes o couro cabeludo está sensível, ele coça também, às vezes, por essa falta de oxigenação, tá? Então, qual seria aí o tratamento indicado? Usaria a mescla mais fios, usaria a niacinamida. Eu tenho usado muito a niacinamida nas minhas propostas porque ela devolve muita barreira do couro cabeludo. Esse sol que vai agredindo, o couro cabeludo ele perde essa função barreira e acaba sendo mais susceptível à agressão com o passar do tempo. E tem um produtinho aí que eu não sei se vocês vão acertar. Tem uma mescla que eu estou usando praticamente em todos os casos, mas no caso de alopecia senil, com esse afinamento, eu uso muito. E eu vou explicar por que que eu uso. Qual é a mescla que eu uso aí, gente? Vamos chutar. Quem tá aí que é da terapia capilar? Cadê minhas alunas? Um resultado. Vera hoje não tá aí. Será que o pessoal vai acertar de primeira? Exossomo e PDRN, tá? Por que que o professor Felipe... Ai, tô gostando, gente. Elizabeth sabe tudo. Ela diz que não sabe muito capilar, mas ela sabe. Beijo ali, Fabiana, Mia. Por que que eu uso exossoma e PDRN? Não é difícil saber. Terapia regenerativa no cabelo está muito em alta. Eu vou arriscar dizer que a gente usa muito na face, tá? Com ruga, resultados maravilhosos, mas eu acho que PDRN, exossoma no cabelo, está mais em alta e é mais usado ainda do que na face, tá? Por conta de longevidade, essa célula já está envelhecida, ela está com estresse oxidativo acelerado. Quando eu coloco o PDRN, é o DNA do esperma do salmão. Eu consigo fazer com que essa célula tenha mais longevidade. Eu ativo, eu trago uma célula nova. É isso que a gente quer. Uma célula nova, ela vai fazer mais bioestimulação de folículo. Com o exossoma, a comunicação entre essas células vai melhorar. E aí eu consigo fazer melhor espessamento do fio e uma regeneração melhor no couro cabeludo que não tá. Então, com uma alopecia senil, além de eu ativar aí com a mescla reactiva e utilizar a niacinamida, eu usaria exossomo e PDRM nessa situação. Sem dúvida, o resultado é muito bom. Além de reduzir cabelos brancos, né, tanto com PDRN quanto exossomo, a gente vê mais com PDRN, mas com exossomo também, combinado com outros ativos. É ativar esse espessamento como um todo. Então, faria a bioestimulação sem agulha, utilizando exossomo e PDRN. Se eu tivesse certeza que ela tivesse uma alopecia androgenética após avaliar essa parte central, e aí eu não estou falando de tricoscopia e aparelho, o que que eu faria? Utilizaria a mescla Prime Hair. Anotou aí, gente? Alopecia androgenética, junto com alopecia senil e flúvio telógeno, eu uso mescla Prime Hair, que é de alopecia androgenética. Isso tudo está anotado para vocês também no material da Prime Pharma. Eu vou usar a mescla Hair Active, né? A mescla, desculpa, Folic Active, a mescla de exossomo e a mescla de PDRN. E eu posso turbinar esse tratamento com niacinamida. Eu posso usar até 4 mesclas por aplicação, somando elas 20 gotas. Pode utilizar a estratégia Exotox e adicionar o PDRN também, tá? Vou utilizar numa alopecia senil combinada com uma alopecia androgenética, que é esse caso que a gente avaliou, pela foto, sem utilização de aparelho, falta de nutriente. Vou utilizar a mescla Folic Active para ativar e dar energia. Eu preciso, olha, acorda folículo. É ela. Eu vou utilizar a mescla Prime Hair, que é uma mescla para alopecia androgenética. Eu vou utilizar PDRN e vou utilizar exossomo.
Entendam que a escolha dessa mescla é determinante para o resultado do tratamento. Não adianta, se eu tiver uma alopecia androgenética e eu for tratar a androgenética, se eu utilizar mais fios, que é uma mescla ótima, ela não vai ter resultado sozinha. Eu preciso tratar e diminuir a sensibilização dessa DHT ali em cima. A mescla mais fios é boa para alopecia senil? Sim. Só que aqui eu posso até revezar, numa quinzena eu faço uma, numa quinzena eu faço outra, mas o PDRN e o exossomo para esse caso, sem dúvida, seria a minha primeira escolha. Higienizou o couro cabeludo, aí fez o peeling, né? Fez ali o tratamento com bioagulhamento, que a gente mostrou ontem, inseriu as mesclas. Que mais traz energia para esse couro cabeludo? A coenzima Q10. A gente pode finalizar com a coenzima Q10 na hora do nosso tratamento. É uma máscara de coenzima Q10 que a gente coloca. Se tiver inflamação, o que eu uso? Cúrcuma longa. Uma gota de cúrcuma longa no tratamento. Posso misturar ali com a niacinamida e aplicar. Depois que diminui a inflamação, na próxima eu faço microagulhamento. Estão conseguindo entender, gente? Então a escolha da mescla é determinante, mas muita gente erra nesse ponto. Está usando a mescla errado, está usando o suplemento errado. O que eu preciso entrar de suplemento com ela? Novamente, nutriente e suplemento para alopecia androgenética. Loção e shampoo. Olha que interessante. E esses resultados que vocês veem é a gente utilizando isso. A gente não utilizou aparelho de laser, apesar de eu gostar muito de laser e LED para cabelo. Se você tiver em outro nível, ou se você tiver aparelho, você pode usar, como muita gente perguntou, mas não estamos falando de uso de aparelho. Não precisei fazer tricoscopia, ou seja, excelente proposta para isso. Usar o home care, gente, não tem como não dar resultado se seguir isso que eu falei. Já fecha o tratamento com tudo junto. Quanto é o seu tratamento? É, é, R$ 2.000 parcelado em tantas vezes. Aí você calcula, já coloca o home care junto para 2 meses de tratamento. Já fecha tudo junto, é um valor só. Já soma as minhas sessões. Geralmente, quantas sessões eu fecho? 8 sessões. Geralmente eu fecho 8 aplicações, tá? Ali é R$ 200, né? Cada aplicação, vamos colocar aí essa média, os 150, você multiplica, né? Vai dar 1.600, mais o home care, R$ 2.000. R$ 2.000 eu fechei minhas 8 sessões. A pessoa parcela ali, ou ela paga à vista, nunca paga no dia da sessão, pode pagar até, dar R$ 1.000 agora e R$ 1.000 depois, tá? Mas eu sempre deixo tudo pago, já paga no cartão ou já paga no Pix, porque a gente precisa seguir um ciclo de tratamento, tá? Vamos para o próximo caso, a gente tem outro caso, Jéssica? Não, Pergunta finalizando já, desafio. Felipe. Vocês conseguiram Finalizando entender, com os. gente? Eflúvio telógeno falamos, alopecia androgenética, alopecia senil. Todos eles com inflamação, todos eles com afinamento de fio. Uns você consegue perceber ali que o afinamento não é tão grande, é um eflúvio, né? E a gente vai passar para vocês. A sequência de mesclas não tem uma ordem, tá? Você pode, não pode juntar elas antes de aplicar, mas você pode aplicar no couro cabeludo ali. Isso aí, depois dos microcanais abertos, né? Você vai inserindo, a gente indica aí em torno de 4 mesclas, tá? Para poder aplicar. Então, tudo que você puder adicionar ali de que vai trazer uma melhora para aquela disfunção, você vai colocar. É que some PDRN, geralmente você vai colocar com muita facilidade em quase todos os tratamentos, tá? A Folic Reactive, a mesma coisa, tá? Então, muito importante isso que o Felipe falou. E, né, a gente tem um conteúdo extremamente vasto aí para vocês, né? E demos essa aula, né, para vocês para falar de caso clínico, de como que é na prática, mas uma coisa que vocês não podem esquecer de forma alguma, a estratégia hair care do paciente. Você precisa indicar o home care que o seu paciente vai usar. E como, né, já foi falado nas aulas falando sobre estratégia de negócio e muitas outras aulas vão vir, né, falando sobre isso, você precisa ter rendas extras. Então, se você não prescrever para o teu paciente,
Se você não fizer a indicação do home care do teu paciente, ele vai utilizar o produto errado. Ele vai utilizar e vai destruir o que você construiu. A construção do tratamento de qualquer paciente em terapia capilar, eles precisam andar juntos. Você não pode estar puxando o teu paciente para um lado. Vamos estimular o folículo, vamos estimular o folículo. E aí ele vem do outro lado enfiando um monte de petrolato, um monte de silicone no couro cabeludo, utilizando um shampoo cheio de surfactante, aí você tá lá fazendo modulação do microbioma, estimulando as bactérias boas, trazendo, né, calmia para o couro cabeludo dele, limpando aquele couro cabeludo de resíduo, porque uma das etapas ela faz essa limpeza, esse arraste químico de sujidade do couro cabeludo, né, desencrusta esse cabelo e o paciente vai lá, pluf, coloca tudo de novo. É enxugar gelo, galera. Não é que não funcione, mas o tempo de resultado é maior, tá? Hoje os profissionais, né? Os profissionais, a gente fala muito do pessoal da harmonização, né? A gente tem muito contato com esse público também. Eles já entenderam que o paciente precisa tratar em casa. Adianta ter uma pele, né? Sem ruga, sem não sei o quê, cheia de poro, toda feia, toda cheia de mancha. Não adianta. Tá? Então, entendeu que o gerenciamento é importante, utilizar um bom produto é importante. Por que que no cabelo vai ser diferente? Por que que no cabelo o paciente, você faz a terapia, o paciente vai para casa e usa o que ele quer? Ele usa um suplemento com uma dose de vitamina desse tamanzinho, que vai passar 4 meses para você conseguir começar a ter uma resposta. Você, como profissional, vai permitir que ele faça isso? Não, você não vai, porque tecnicamente você sabe que ele não vai ter o resultado no tempo que ele espera. E agora falando de lucro, de lucratividade, você ter um home care onde você apresenta para o teu cliente no teu espaço e entrega para ele, você ganha com isso. Você ganha com isso. Você ganha não só em dinheiro, você ganha em autoridade. Que é coisa, assim, que te faça ganhar mais é você ganhar autoridade. Às vezes você nem sabe o quão querido você é, o quão importante você é, e quando chega alguém, caramba, queria muito fazer um tratamento com você. Um dia eu vou fazer meu tratamento com você. Pô, você consegue dar aula sobre isso? Depois que você percebe o quanto você ganha de autoridade, as coisas mudam. É isso que te faz ganhar mais. É você ter posicionamento e autoridade. Então, inicialmente, pode ser que você não ganhe no lucro que você gostaria de lucrar. Mas é a recorrência. O teu paciente faz um mês, no mês que vem ele vai fazer de novo. Ele vai comprar de novo. Porque shampoo e loção, ele vai precisar. Ele precisa dar continuidade ao tratamento dele. E às vezes até o tratamento com você vai acabar dentro de cabine e ele vai dar continuidade. Não, não vou parar, não. Funcionou, eu vou continuar aqui. Vai continuar pingando para você. Vai continuar o cliente ali no teu espaço. Ok, gente. Não Eu é isso, coloquei ali Felipe? acima para vocês a dica de home care, tá? Aí depois vocês podem verificar lá com a Prime. De Isso home care aí. capilar. Agora, eu vou só responder aqui uma pergunta acima que é muito importante para todos, tá? Qual a estratégia para convencer um cliente da necessidade do home care? Ótima pergunta aqui feita. Você não tem que convencer o cliente do home care, tá? Não existe opção dele ter o home care ou não. Ele precisa ter. O que que você tem que fazer? Você tem que fechar o tratamento e você tem que dizer para ele, você vai fechar tudo e ele não vai ter opção de escolher, eu quero home care ou não. Já está tudo fechado, tudo junto. A mesma estratégia de crescimento capilar. Ah, Felipe, eu posso deixar o meu cliente sem home care? Pode e não pode.
né? Porque assim, Pode, mas não deve. vou correr algum risco se ele ficar sem home care? De saúde, não. O único risco que você vai correr é tempo. Quem tem queda de cabelo tem pressa. Então, quando você faz o tratamento em consultório, que você não insere o home care, o tempo de tratamento pelo menos dobra. O tempo de resultado dobra. O seu cliente ele depois vai reclamar com você que o resultado está sendo lento. Então, eu não dou opção para o meu cliente não ter o home care. Eu fecho meus tratamentos a 3.500, R$ 4.000, já com home care junto. Ah, a Prime me cobra R$ 300 home care. Eu pego aqueles 300 e coloco junto com o meu tratamento. Eu somo as sessões, seja 150, seja 200, seja 250, são 8 sessões. Coloco o home care junto e já cobro o valor total. Se tiver que negociar alguma coisa dele com relação a desconto, faz uma sessão extra, faz uma sessão de sobrancelha, faz uma sessão de barba. Agora não tira o home care. Porque senão é o meu nome que está em jogo, né? É o nome de vocês que está em jogo. Então eu não faço e não aconselho. Você vai para algum médico que ele não prescreve algo para você usar em casa? É assim, gente. Então você não precisa convencer ele. Você tem que falar para ele que a sua técnica ela depende do uso da terapia em casa. E eu vou dizer que o paciente de capilar ele é muito mais fácil de aderência ao home care, porque o resultado é muito bom do home care. Ele vê muito rápido, então ele não consegue ficar. Antes de acabar, ele já está te pedindo outro, tá? Ele é muito fiel ao home care. Não é isso, Jéssica? Você vê isso na prática? Ele adere muito. A área, Exatamente. se for Muita contar, coisa. comparar facial com capilar, terapia estética, quem mais repete tratamento de home care é cabelo. Os profissionais que mais compram terapia de home care é capilar, porque o cliente não fica sem, a cada 15 Exatamente. dias. Felipe, Pode e é até importantíssimo descansar. essa dica que você deu, né? Claro, você pode colocar esse produto, né? Principalmente para uma recompra, né? De venda separada, mas no tratamento, colocar ali, o cliente não percebe, ele tem uma visão percebida desse home care como um presente, como um diferencial, porque ele vai no teu espaço e ele tem um tratamento completo. Quando você escuta essa palavra completo, você acha que está tudo resolvido. Tudo que você precisa está ali, né? Se você precisar do ombro para desabafar, o tratamento é completo. Sabe? Eu acho que a pessoa tem essa visão global disso. E o home care, né, a rotina hair care desse paciente, estando ali, ele entende como um grande presente, tá? Você pode até colocar, e a gente vai ensinar para vocês muito sobre isso, pitch de venda. No pitch de venda, colocar que você ganha. Ele não está ganhando, você está botando ali, não está ganhando. Isso não está errado, não. Você pagou por aquilo, você está repondo aquilo e ganhando o seu em cima, tá? Você está ganhando uma rotina hair care para 30 dias, para 60 dias de tratamento. Coloca numa bolsinha bonitinha, entrega para ele. Acabou. Autoridade, sabe? Autoridade técnica e autoridade na tua comunicação, na tua forma de vender e autoridade a longo prazo, tá? As pessoas vão te respeitar se você for diferente. Beleza, meu povo? Acho que o Felipe tirou aí as dúvidas de vocês. Percentual de acordo com a que você coloca ali é de acordo com o público que você atende, tá? Beleza, meu povo? Então, vamos só seguir que eu vou já finalizar com vocês, né? E pensando nisso, em você entregar esse raciocínio clínico e esse raciocínio clínico ser lucrativo, você chamar cliente para a tua agenda, você otimizar o teu tempo, porque se você fala com o cliente que ele tem que ir lá fazer um. Gente, o que eu vejo, não, eu só indico para outro profissional, eu só retiro o paciente do meu espaço sem fechar tratamento se não tiver como.
Tive um caso de uma pessoa que me procurou recentemente e falou assim: Jéssica, eu quero tratar esse couro cabeludo, uma profissional. Quando eu abri a foto, o couro cabeludo inflamado. Aí eu tentando ver a foto, porque não era uma tricoscopia, era uma foto normal, igual a primeira foto. Falei, nossa, tem uma inflamação. Quando eu abri e estendi essa foto, eu falei assim: é impressão minha ou tem pus aí? Parece meio amarelado. Eu falei, eu não tenho que fazer, porque ali é um grau de infecção. Aí eu tenho que mandar para alguém. Agora, enquanto eu posso segurar o paciente dentro do meu consultório, dentro do meu atendimento, dentro do meu salão, eu vou segurar, tá? E aí eu não vou, eu sou professora da área de análises clínicas, eu gosto. Acho exames importantes, mas não para você começar. Eu não precisei de exame para identificar uma androgenética. A clínica, as perguntas assertivas, o tempo é dinheiro, tá? E a resposta vem. Pode ser que a resposta não venha da melhor forma, e aí, durante o tratamento, você fala: olha, eu vou precisar de determinadas coisas para poder te ajudar. Mais um pouco para que a gente possa evoluir mais, se for o caso. A regra, o método não erra, não é. Ele pode não levar ao resultado máximo, dependendo do teu paciente. Ou se falta alguma coisa, inserir mais alguma coisa para aquele paciente. Mas é muito assertivo, tá? Então, tudo que a gente colocou aí de rotina haircare para vocês, segue, dá certo, dá resultado. A forma como você vai executar um método dá certo, dá resultado. Não fica, ah, não, peraí que eu vou tentar mudar isso aqui. Quem segue método não erra. É igual estudo. Tem gente que estuda muito e não sabe nada. E tem gente que estuda com metodologia e sabe mais. É sobre isso. Então, eu e Felipe juntamos para vocês tudo que a gente já errou e que a gente não quer que vocês errem. Então, a gente trouxe o caminho para vocês. E muito mais tem por aí. A gente tem muito para entregar para vocês dentro das nossas aulas. A gente tem muito para entregar. Porque a gente não quer que você passe pelo que a gente já passou. Ai, será que é? Eu, quando comecei, falei, não, você vai lá para fazer o exame primeiro, depois você volta. Isso funciona na prática? Isso funciona a nível de grana? Não funciona. E aí eu vejo o pessoal querendo começar da forma mais difícil. Ah, por isso que muita gente não sabe por onde começar na terapia capilar. Porque quer abraçar o mundo. Se você quiser abraçar o mundo, você não consegue, tá? Então, por isso que eu e o Felipe juntamos todas as nossas experiências, frustrações dentro desse período que a gente atua na área da tricologia, né? E dentro da área estética, e trouxe essa aula de raciocínio clínico lucrativo para vocês, e também trouxe, né, uma forma, né, de entender que é uma demanda que está crescendo muito e que precisa de técnica e precisa de método. E para isso, o que que isso faz? Isso faz com que técnica associada a um método assertivo faz com que o seu negócio seja lucrativo. Faça com que o seu negócio, uau, desponte. Gestão de tempo, gestão de agenda, isso melhora muito a nossa vida, tá? Então, muitos profissionais, eles sabem atender às vezes, sabem indicar, sabem avaliar, mas não sabe pensar de forma lucrativa. Não sabe fazer isso uma rotina. Uma hora tem cliente, uma hora tem agenda, uma hora prospecta cliente, vai atrás, outra hora não faz. Como que não pode? Não pode ser assim. Não sabe quanto que você vai ter no caixa no mês que vem. Tem que ter previsibilidade, tá? E lucro, obviamente. Então a pessoa começa a fazer isso, fazer um monte de coisa e vai cansando. E como eu disse, eu não quero que vocês cansem, eu não quero que vocês errem aonde nós erramos.
querendo muito e não dando resultado. E não resultado técnico, eu tô falando resultado pra gente, porque é o ano da gente olhar pra gente, tá? Então a gente criou aí um método Prime Hair lucrativo para que você possa alavancar o seu negócio em terapia capilar sem perder a técnica, técnica bem executada e método. Método assertivo de resultado, lucro e prática. É isso que a gente quer para você. Algo prático, direcionado. Ninguém quer ficar ouvindo muito blá blá. Eu quero olhar e eu quero saber fazer. Eu quero executar. Eu quero entender. Eu quero olhar para o cucuruco de alguém na rua. Eu falo cucuruco, tá, gente? Às vezes nos bastidores eu falo assim. Eu quero olhar a cabeça de um cliente, eu quero ver alguém na rua e falar assim: olha, você tem problema com queda de cabelo? Ou então alguém falar numa roda de amigos e você fala assim: não, eu trabalho com terapia. Eu acho que você tem isso. Você ter autoridade para falar. Você não ter vergonha de dizer que você é terapeuta porque você não sabe por onde começar. Vai com medo mesmo. E nem precisa ter medo aqui, porque você vai ter um método que vai te entregar resultado, prática e lucro, tá? Então, o que que esse método para quem é, né? Então, para você que está iniciando na terapia capilar e não sabe por onde você vai começar, se você se sente inseguro na escolha dos protocolos, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, mas por onde eu começo? Porque se você já tem dúvidas, né? E realmente, em alguns casos, você acaba tendo um pouco mais de dúvida com relação à disfunção, imagina você ainda ter que. O que que eu vou usar para resolver isso? É muita coisa para pensar. E aí, nesse muita coisa para pensar, você desiste. Ah, não, deixa isso para lá, vou ter que estudar muito, tá? Então, para conduzir os seus atendimentos, você tem que pensar muito, então você não quer pensar muito. Se você já atende, mas trabalha com muito esforço e o faturamento ele não vem na mesma proporção do teu esforço. Se você tem resultado clínico, mas você não consegue alavancar o seu resultado, a sua rotina, escala, organizar a sua rotina é muito importante. Não sabe se o problema está no preço, tem vergonha de falar o seu preço, tem medo de dar preço para o cliente, tem medo do cliente correr. Quando você ganha autoridade, que é o que a gente quer te ensinar no conjunto, você não tem medo de dar seu preço. Você vai dizer, eu cobro isso e acabou. Mas isso se constrói, né? Você não fica falando, eu cobro 150, com aquela, quase com pena de falar, tá? Não sabe se o problema está no seu preço, se está no protocolo, porque não dá resultado, ou porque é difícil, o paciente não quer aderir, ou está no seu posicionamento. Se você quer protocolo prático, bem aceito pelo cliente e aplicáveis no dia a dia, para você ter mais tempo para atender mais clientes, ou simplesmente pegar sua bolsinha e ir embora. Descansar um pouco, se capacitar mais, ficar mais tempo com a família, passear. É você que faz o que sobra com o teu tempo. Tá? Se você quer organizar a terapia capilar como um negócio, chega de amadorismo. 2026 não é ano para amador. Não é. Então, se você quer ficar, não, peraí que eu vou tentar por aqui, vou começar usando, aplicando uma argila e um óleo essencial no couro cabeludo, a argila é muito bom, é muito bom. Não é, mas só isso não vai. É igual o Felipe teve um caso, né, de um paciente que queria tratar a androgenética com óleo de semente de abóbora. Só. Não vai, gente. Não vai. Você acha que o hormônio que está dentro de você está de brincadeira? Ele não tá. Você acha que o óleo de semente é bom? É associado. Tem estudos que falam sobre isso. Só que ele não tem potencial o suficiente para fazer isso. Se você não estimular no microagulhamento, se você não fizer um bioestímulo no microagulhamento, né, que pode ser o biológico, o bioagulhamento, e você não fizer um tratamento contínuo de inibição dessa DHT
e que o óleo de semente de abóbora não tem essa capacidade total, não vai conseguir. Não vai. E aí você, não, peraí que eu vou começar fazendo para o meu paciente, indicando para ele tomar, comer semente de abóbora, muito pior, tá? Aí cápsula de semente de abóbora, eu vou pedir para ele passar um shampoo que ele compra na farmácia, ali, que tem uma concentração baixíssima de ativo quando fala de queda de cabelo, não é para amador. Aí o paciente não vê resultado, o que que acontece? Ele não volta. Ele não fecha tratamento com você, porque você entregou pouco. Então, não é tentativa, não é amadorismo. A gente está aqui falando sério, de profissional para profissional, né, que errou, que teve que rever rota, que teve que se capacitar, que teve que estudar. Eu não canso de estudar. Eu não me canso de estudar. Então, estou sempre estudando, estou me capacitando cada vez mais para entregar o que eu estou falando para vocês aqui agora. Então, isso não acaba. Só que não é só o estudo, é você entender que isso é um negócio, não é amadorismo. Chega de amadorismo em qualquer área da nossa vida, e principalmente com a terapia capilar, tá? É coisa séria, tá? Quer lucro real, quer ver o din-din caindo no bolso, o Pix caindo na conta, o cartão lá, ó, passando o cartão, você recebendo lá o dinheiro do teu paciente no cartão, recorrência, crescimento do teu negócio. Se você quer tudo isso, gente, eu posso te dar certeza que você hoje está aqui no lugar certo para poder receber essa porção de informações que a gente deu na aula e muito mais no curso, que esse curso é para você. Esse curso é para você, sim, engajar na profissão de terapeuta capilar e entregar para o teu paciente além do que ele espera. Entregar resultado para o teu paciente. Não tem problema nenhum fazer no verão, no inverno, no outono, na primavera. Não tem. Você não tem objeção nenhuma. E dor tem um monte. É um monte de paciente com cabelo caindo. Por um motivo ou por outro. Você encontra muita gente assim. Então não dá para você ser amador mais nesse processo. Então tem conteúdo técnico, onde a gente vai te ensinar a técnica, né, o método Hair Therapy Express, onde a gente vai te entregar o passo a passo de como fazer bioestimulação folicular sem agulhas, focado nas alopécias, nas cicatriciais ou não cicatriciais. Você vai entender um pouquinho mais disso também. No pré e pós-transplante, uso de canetinha. Cara, a demanda com caneta é absurda. E você vai ficar perdendo, porque as canetas não vão parar. A galera tá perdendo peso, tá emagrecendo e vai continuar usando. E você vai perder, o número de cirurgias bariátricas aumentaram significativamente. E sabe o que acontece com os pacientes bariátricos, gente? Eles não têm suporte de profissionais para tratar esses pacientes. Não tem. São pouquíssimos cirurgiões que querem saber que o paciente bariátrico está suplementando ou não está. Ele pergunta: está suplementando? Tô. Quando suplementa, é um suplemento que, se você olhar, é de chorar. E é outro ambiente que você tem que estar ali perto. É o cartãozinho na clínica do cirurgião bariátrico. Porque o cabelo do bariátrico vai cair, homem, mulher, o que for. Tem que estar lá, fazer parceria. Clínica ó, tô dando dica aqui, ó. Prêmio para vocês, e nem tô no curso, imagina lá dentro. O que que vocês não vão ter? Fundamentos de terapia capilar, avaliação capilar, discutir caso clínico, leitura do couro cabeludo do paciente, do momento dele. Será que ele está preparado para pagar o tratamento? Será que você vai conseguir vender para ele? Como que você identifica isso, tá? Bioestimulação folicular, metodologia e estrutura, né, de toda a técnica que a gente vai utilizar para você.
Também aplicar essa técnica no tratamento do couro cabeludo, lembrando que o nosso foco aqui é fazer bioestímulo folicular, tratamento de dermatite, psoríase sem o uso de lavatório, o que facilita você atender com o teu paciente fora, né? Pode atender em casa, você pode atender no teu espaço que você não tem lavatório, você pode ter uma cadeira. Você tem uma cadeira, o que você precisa para atuar e um sonho. Fé, vai com tudo, tá? Que vai dar certo. Então, cosmetologia, o que está por trás desse método? Por que que você não pode ficar contando que você vai utilizar um produto de prateleira que tem um tempo de conservação de 2 anos e ele vai dar o mesmo resultado, ele não tem a mesma concentração. Então, e os ativos também são diferenciados, ativos de alta tecnologia, e os nutracêuticos, os nutrientes, tudo que a gente utiliza a favor da terapia capilar, do crescimento, do tratamento da dermatite para melhores resultados. Além disso, conteúdo focado em empreendedorismo e lucratividade do teu paciente, diagnóstico estratégico do seu negócio, né? Se você estiver começando e se você ainda não tem, está startando o seu negócio na terapia capilar, mesmo que você faça uma retrospectiva do seu 2025 da estética, vai ser ótimo para você saber onde você não pode errar na terapia capilar. Ah, não, Jéssica, eu estou começando de tudo. Eu vou fazer, é o meu espaço, ou não tem espaço. Vou começar agora. Você já vai começar aprendendo como você não pode errar. Cara, ouvi isso, né, de um treinamento que eu assisti uma vez e é muito fantástico. Quando você não erra o que as pessoas já erraram. É outro nível. Você começa de outro patamar, tá? Diagnóstico como ferramenta de resultado e lucro, erros que levam a protocolos longos e pouco lucrativos. Lucrar mais com hair care, né, do teu paciente, essa recorrência de compra. Hair care como pilar estratégico do teu negócio, ele precisa ser. Recorrência como lucro silencioso, do teu paciente voltar para comprar com você. Ele precisa continuar o tratamento com você. Ele não pode ir embora. Protocolos de manutenção, como que você retém esse cliente no teu espaço, integração entre cabine e cuidado domiciliar, saber precificar o teu serviço, o valor percebido, a lucratividade que você vai entregar, como que você vai cobrar com segurança, sem precisar ficar com medo, né? De não entregar, não, não, ele não vai fechar. Já fala com medo, já fala preocupado. Esse aqui, para mim, de todos, é o mais encantador, que é um pitch de venda com alto valor percebido. A gente vai te entregar a forma como você vai apresentar para o teu cliente o teu trabalho. O teu trabalho vai estar ali, ó, sintetizado, e você vai mostrar para ele, olha, eu faço isso, coloca na televisão, coloca no tablet, coloca, faz uma impressão bonita, coloca ali, ó, e coloca para ele, apresenta isso de forma profissional. Eu duvido que o teu cliente não feche, tá? Margem para desconto sem perder lucro. Eu dou desconto, não dou desconto? O que que eu faço? Será que eu tenho margem para dar desconto no meu procedimento ou não? Quais ferramentas que eu posso utilizar? Fidelização de cliente, recorrência e crescimento do teu negócio. É esse o nosso foco. Então, quanto você vai investir para participar com a gente desse curso, desse método Prime Hair lucrativo? Você vai investir 697. 697 é o teu investimento. Só que a Prime é uma mãe, né? A Prime é uma mãe, como a gente é uma farmácia mesmo, eu e o Felipe sendo professores, gostando de entregar essas informações para vocês, né? E é uma profissão ser professor, tem muito local que vende curso, mas em lugar nenhum vocês têm isso aqui. Um curso onde o valor é revertido em produto, o valor retorna em resultado, o investimento retorna em lucro para você, dinheiro no bolso. E isso é muito bom, galera. Vocês vão ter o conteúdo e, ao mesmo tempo, você vai ter os produtos para você começar a trabalhar.
dentro da terapia capilar, já com os produtos direcionados para você começar. Tudo para você vai começar tá ali. Se você quiser adicionar, colocar alguma outra coisa, a gente vai te dar todo o suporte e vai te orientar. Mas o que você precisa para começar e fazer o teu primeiro procedimento, você, quando o teu produto chegar, o paciente já pode estar agendado. Agendado para você começar. Então, 697 é o valor que você recebe, né, pagando no Pix, ou em 12 vezes 69,70 você recebe 697 revertido em produto. Produto esse que a gente colocou o nosso combo sugestivo aqui. Então, ao adquirir o curso, você recebe o valor investido de até 697 em produtos para iniciar os seus atendimentos. Ah, eu já atendo, não atendo com produto da Prime. Opa, vamos mudar essa realidade. Vamos começar a atender e colocar esses produtos dentro do teu espaço, produtos que geram resultado, que geram credibilidade com o teu cliente. O teu curso sai com custo zero, para você olhar uma prática e você não ter dúvida de como você vai aplicar, fora engrandecer o teu negócio. Então, você recebe todo o passo a passo da linha Hair Therapy Express para você fazer a terapia capilar sem lavatório, focado em queda e focado em dermatite. Tratamento do couro cabeludo e inflamação. Então, além disso, você recebe, né, o mousse modulador na microbiota, todos esses produtos. Você ainda recebe a ampola de cúrcuma focada em inflamação. O Felipe falou dela, a niacinamida tá ali, ó, não é presente, ela tá dentro do seu combo aí, e você ainda vai receber esses dois por fora. A cúrcuma, redução de inflamação, e o concentrado Exo Q10. Lembra que a gente falou da coenzima Q10? Importantíssimo para a mitocôndria, importantíssimo, e é a coenzima Q10 de mais alta absorção que tem no mercado, tá? E tem exossomo. Nem comecei por ele porque é exo Q10. Então você vai tratar teu paciente com queda, posso usar o exo Q10? Pode, você pode utilizar o exo Q10 para inflamação? Deve. Ou seja, isso é presente para você tratar o teu paciente também com dermatite, psoríase, você também vai tratar e a gente também vai te mostrar esse passo a passo. Então, para você que quer aproveitar, né? E esses são para os 20 primeiros, tá? A gente teve um sucesso no que a gente colocou ontem, muito rápido, muita gente. Graças a Deus. Então, a gente terminou muito tarde, tá? Os nossos atendimentos, porque foi muita gente atrás do curso. Isso porque é lançamento. A gente está começando agora, tá? Então, os 20 primeiros vão ganhar frete grátis, porque o frete tá aqui, ó, nesse kit sugestivo. Levando esse kit sugestivo, a gente encaminha gratuitamente para sua casa, fechando o tratamento. Então, o investimento ainda fica menor ainda, porque você não está pagando frete. O curso nem se fala, tá pagando nada, tá? Porque você recebe o valor de 697 em produto. Mas isso é só para os 20 primeiros da aula de hoje. Felipe, não dá para perder, né? Não dá para querer deixar para depois, porque 2026, como eu falei, é ano de faturar e não é ano para amador. Quer ficar tentando sozinho? Tudo bem, é direito seu, tá? Mas também é direito meu de dizer para você. É o tal de falar assim: ah, não, eu não quero. Ah, não, prefiro não, vou seguir sozinho. Aí fala assim: ah, depois, como é que é mesmo? Como é que você faz mesmo? E aí a oportunidade já passou, você já perdeu o melhor, você já perdeu a oportunidade de ganhar mais. O que eu tô te dando aqui, o frete, o presente, o curso revertido, o valor em produto. Jéssica, eu tenho uma Cara, surpresa. Não sei se você vai me matar, mas eu acho que eu tenho uma surpresa. surpresa aqui. Ai, Deus. Deu vontade de fazer isso. Ontem a Simone falou, a gente já tem sorteio para quem está online, né? Não gravado.
Vamos liberar o link de compra, já está aí. Deixa eu verificar aqui. Já liberei aqui no chat, mas eu estou vendo bastante profissionais que estão iniciando e eu queria, com algumas pessoas, né, fazer uma troca nesse online de maneira pessoal. Então, eu vou ser bem especial no que eu estou dizendo aqui, tá? A minha agenda, a gente está Meu Deus. muito apertado, minha agenda da Jéssica. Mas eu vou liberar. Ontem a gente liberou a mentoria da Simone para os 4 primeiros inscritos, né, Jéssica? Teve 4 ganhadores Sim, da mentoria da Simone. Eu vou fazer uma mentoria individual. E eu vou presentear com essa mentoria individual. Quem é a que Jéssica? Felipe, tô isso? aqui te ouvindo, hein? É, eu tô vendo, já Ó, vou falar com você. Para os 4 primeiros inscritos hoje, 2 vão ganhar uma mentoria de 30 minutos com a Jéssica e 2 comigo. Dos 4 primeiros que efetivarem pagamento. Eu sei, Jéssica, que a nossa agenda está bem apertada, mas assim, eu estou sentindo a necessidade de ter, de ajudar uma galera que está aqui, que está me chamando, né? Está precisando de ajuda. A Simone deu as 4 mentorias dela hoje. Eu não vou dar as 4 sozinho, como está apertado, eu vou dividir as 4 com você. Pode? Você aceita? pode. Ele nem me perguntou se eu ia falar assim, não, claro que eu não ia Eu falar. não estava Eu ia programado perguntar assim, isso. não tava, mas se eu quisesse Os dizer 4 não, dizer primeiros que não, chamarem pelo link e efetuarem o pagamento agora com a consultora e comprarem o que curso, vão responsa, ganhar hein? 30 minutos comigo. Você pode usar esses 30 minutos para uma consulta com você, onde eu vou te consultar e avaliar 30 minutos, tá, gente? Já vou dizer o que você tem que levar para essa consulta, ou você pode levar um caso clínico, tá? Ou até 2, dependendo do tempo. Aí a gente vai correr um pouquinho. Ou você pode passar por uma consulta comigo de 30 minutos, que é uma mentoria consulta, né? Para resolver o teu problema. Eu cobro hoje numa consulta, gente, eu não cobro menos de R$ 600 numa primeira consulta, não, tá? Até porque eu avalio tudo. Então, se você está com um problema e quer resolver, você vai ter 30 minutos para usar da minha expertise aí. 30 minutos cada um e 30 minutos da Jéssica. Você pode escolher para você e Dois pode escolher cada para outra um, dois pessoa. Só cada que um. somente para os primeiros 4. Quem quiser, não vou estar entre os 4, e quiser por acaso fazer essa mentoria com a gente, depois verifique que a gente pode até ver um valor de desconto, né? Não vou cobrar R$ 600, a gente pode ver um valor de desconto para tanto eu quanto a Jéssica fazer essa mentoria. Mas essa gratuita, de 30 minutos, a gente vai dar para os primeiros 4 inscritos por esse link que está aí, porque as consultoras já estão atendendo. Jéssica, desculpa, mas eu senti essa necessidade aqui, tem um pessoal precisando Sem da gente. problema nenhum. Porque você Então, falou da sua, eu já estava aqui, Felipe, eu também posso. Ia falar, né? Mas você já dividiu as quatro. E eu não já tem coloquei problema você nenhum, porque eu tá sei que tudo você bem. está junto, já apoia. Eu não queria dar. Eu sei que as 4 sozinho eu não consigo. Falei, então vou dividir com a Jéssica. Estava aqui nos bastidores pensando, né? Então, as 4 primeiras pessoas que pagarem agora vão ganhar 2 consultas comigo e 2 com a Jéssica. Olha que maravilha. Isso aí. Ainda vão levar tudo, tudo, Muito tudo bom. gratuito, né? E quem não conseguir, gente, não fica triste, porque não tem tempo para fazer mais. Mas a gente pode verificar a necessidade e avaliar e agendar aí tudo certinho. O que você achou, Jéssica? Simone está aí? Eu, eu Tô aqui adorei. sim. Gostei da Tá ótimo. novidade. Então vamos É sortear. ótimo. Tem sorteio com a Simone. O que vai sortear hoje, Simone? Meu filho, eu nem pensei. Fiquei empolgada aí com a sua mentoria e da Mentoria, né? Que a Jéssica, que eu gente nem combinou pensei. ontem. Foi? A mentoria que a gente combinou ontem, né? Sim, foi. Foi sim. A gente combinou que toda aula ia ter um sorteado para mentoria. E aí, no Ó, final do mês de janeiro, eu vou reunir esse grupo para fazer a mentoria. Ótimo, beleza. Gente, a mentoria de minha quê, Simone, que consultoria, ficou definido? a minha consulta é Comunicação individual, profissional. tá? Da Simone em grupo é minha individual e da Jéssica também, que eu vou avaliar o seu caso. Tá, porque aí, no caso, é comunicação profissional voltada para venda. Então, dá para fazer em grupo, porque é uma dor para todo mundo. Vender Isso é aí. para todos. Venda, posicionamento. Então, a gente consegue fazer bem em grupo. Consegue abrir aí, Jéssica, do link? Postar o link Consigo. do sorteio e do certificado pro Consigo. Vou pessoal? colocar agora.
Enquanto o pessoal vai preenchendo, o Felipe está aí tirando as dúvidas de vocês, tá? Já foi colocado o link de compra acima e a gente está colocando aí, ó, um textinho maior, é o link de sorteio e certificado, tá? Atenção na hora de preencher o e-mail, né, para dar tudo certo aí no envio do certificado para vocês, tá? Vamos lá. Sorteio só ganha se tiver ao vivo, né, Felipe? Se não tiver, perdeu, tá? Perdeu, perdeu. Isso aí, tem que estar com o nome. Ó, o pessoal tá perguntando se dá curso presencial, Felipe. Sim, a gente vai agendar curso presencial também, tá? Aí quem fizer o online, depois pode reforçar no presencial. Já vem com a introdução, eu acredito que seja abril, né? Isso aí. Jéssica, quem vai ganhar, gente? A mentoria da Simone Quem aí. será? Marli disse que vai ganhar, olha. Vamos que vamos, meu povo. Dúvidas? Contem tudo, falem tudo, não esconda nada. Quem vai ganhar? O online é muito bom, presencial é melhor ainda, meu povo. E é complementar, né? Vamos com tudo. Vamos lá. Cadê a dúvida do povo? Jéssica, enquanto o pessoal está aí preenchendo o formulário, queria só fazer um Sim, comentário. claro. Uma coisa muito importante que também tem nesse curso é algo até que eu falei na aula de anteontem. As profissionais vão sair não só como terapeuta capilar, elas saem tendo consciência que, além de profissional, elas também são empreendedoras. E como eu disse, a mentalidade da empreendedora é o olhar da empreendedora para as necessidades do negócio é de uma forma, o olhar da profissional para o atendimento é outra, sendo que essas duas personalidades estão dentro de uma pessoa só. E quanto mais ela entender a porção profissional com a porção empreendedora, sabendo lidar com esses dois lados dela no dia a dia, para destravar o negócio, fica muito melhor para se chegar no objetivo, para se aumentar o faturamento. Porque, infelizmente, eu acompanho profissionais de estética desde 2013. Então, infelizmente, eu vejo muitas profissionais não percebendo que são empreendedoras, só se enxergam como profissionais de estética, profissionais de cabelo. E isso Isso trava aí. muito o crescimento do negócio. Então, é necessário essa virada de chave da mentalidade. E isso vai ter no curso também. Elas vão sair como terapeuta capilar, com essa especialização do Hair Fusion, mas também com o pensamento de empreendedora, para ganhar dinheiro, para lucrar, para saber divulgar, saber vender, saber se comunicar. É isso que eu queria falar, pessoal. Fiquem atentos, vocês não são Exatamente, só Simone. profissional da beleza, vocês são empreendedores. Isso aí. Não dá para ficar de amadorismo como eu falei, não dá para ficar de amadorismo dentro do processo, né? É entender que é empreendedor, saber gerir o negócio para saber gerar resultado, tá? Exatamente. O que eu Isso mais aí. Então, vi nesses mais de 10 anos
São profissionais que vão abrir o negócio e vinham conversar comigo, já sabia de decoração, que curso que queria fazer, e método que queria aprender, mas ninguém, quando eu perguntava, tá, deixa eu dar uma olhada no seu plano de negócio. Não precisa ser aquele plano completo, não, que eu sei que é difícil. Mas me dá o básico. Ninguém tinha. Foi um papel de Uhum, pão, isso gente. aí, Papel de pão escrito aí. isso aí. Não tem, não tem. Agora, se você perguntar de técnica, de decoração, onde vai ser o espaço, sabe tudo. Então, só tem o olhar Uhum, como profissional. Não falta muito esse isso olhar aí. como empreendedora, olhar o negócio. Isso é extremamente Exato. importante. E nenhuma e assim, a faculdade, né, de estética, a faculdade de pós em tricologia, algo focado nessa área, ele não. Hoje um pouco mais. Porque na época que eu me Sim, formei, Simone, nada. Não não, tinha não nada. tinha. Empreendedorismo, Não tinha. você era criado É para ser muito. profissional de qualquer área, menos empreendedor, menos Sim. empresário. Não, você não Hoje em tinha. dia mudou um Eu pouco, comecei em mas ainda tem. 2013. Isso Não aí. existia Somos isso. da mesma época, isso aí. Formamos na mesma época, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês, tudo bem, Vanice? Eu vou pedir para vocês botarem a pergunta aqui no chat, tá? Porque se a gente for abrir o áudio, a gente vai ter um pouquinho mais tempo de durabilidade. Então, se você conseguir digitar, a gente Problema aqui com o consegue meu falar fone. melhor, tá bom? Eu vou tirar. Então, um grande beijo, um coração também. Lindona, tá? Então a gente não teve esse ensinamento. Então a Simone hoje já falou assim, Jéssica, eu tenho que colocar isso, eu tenho que colocar isso. Vamos fazer uma reunião, porque ó, tô com várias ideias de coisas para a gente adicionar. Ou seja, cara, vocês estão no lugar certo. É conteúdo técnico. Eu e o Felipe somos muito da área de venda, tá? Mas a Simone é expert demais. Então a gente está colando com ela para poder pegar um pouquinho também para poder aprender mais, entregar para vocês mais e vocês aprenderem mais. Tá? Vou começar a responder as perguntas, mas eu vou, antes de responder as perguntas, eu vou fazer o sorteio. Todo mundo já preencheu, gente? Porque aí só fica quem realmente quer participar do sorteio. O pessoal já tem gente já recebendo o certificado, porque já enviou lá, né? O certificado já está chegando, tá? E eu vou responder as perguntinhas de vocês. Combinadíssimo? Então vamos lá.